Bom dia! Hoje, domingo, 11 de abril de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Espiritismo Presente, o podcast do GEGAD Espírita. O grupo espírita Gabriel Delane está localizado na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, na Rua das Borracharias 24 horas, paralela à Avenida Rui Barbosa e nas proximidades da agência do INSS, aqui de Caruaru. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @GEGAD Espírita. No programa da semana, estamos recebendo a trabalhadora Gilvânia Lima, que faz parte do GEGAD. O tema será o Livro dos Médiuns. Estamos estudando as obras básicas do Espiritismo. Bom dia, Gilvânia Lima. Olá, hoje nós vamos falar do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. No dia 15 de janeiro do ano de 1861, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, agora Allan Kardec, lança a primeira edição de O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Um ano mais tarde, a obra foi revisada, corrigida e ampliada com o auxílio dos espíritos. Então, no ano de 1862, temos a segunda e definitiva edição. O Livro dos Médiuns, que é o segundo livro do Pentateuco kardeciano que compõe a base da doutrina espírita, apresentando a parte prática das manifestações mediúnicas e dando seguimento à parte filosófica da ciência espírita, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita que foi lançada no ano de 1857. Podemos dizer que é uma obra destinada a ser um guia, um manual seguro para médiuns e evocadores, que são aquelas pessoas que dialogam com os espíritos através dos médiuns, como também para os interessados em estudar as relações com os espíritos. Sendo assim, é o manual mais seguro para todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Em sua estrutura, o Livro dos Médiuns é assim apresentado: uma introdução e mais duas partes. A introdução inicia com o seguinte texto de Kardec. Abre aspas. A experiência nos confirma todos os dias, na opinião de que as dificuldades e os desenganos que se encontram na prática do Espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios dessa ciência. Somos felizes ao constatar que o trabalho que fizemos para precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado trouxe seus frutos e que, graças à leitura desta obra, muitos podem evitá-los. Fecha aspas. Kardec ressalta aí a importância de começar pela teoria para levar a sério o fenômeno espírita. A primeira parte, Kardec deu o nome de noções preliminares. Ela apresenta 4 capítulos, que são eles:
Há espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural, dos métodos e dos sistemas. Nesta primeira parte, ele aborda os fundamentos constituídos em leis naturais, os métodos de ensino e as diversas teorias que explicam ou refutam as manifestações espíritas e servem de bases para a compreensão da segunda parte. Destaco que no item 30 da primeira parte, intitulado Do Método, Kardec assinala de forma primorosa as características do verdadeiro espírita, dizendo: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, de aliviar os corações aflitos, consolar os que precisam, de acalmar os desesperados, de promover as reformas morais. Esta é a missão, e nela ele encontra a verdadeira satisfação. A segunda parte, Kardec chamou das manifestações espíritas. Contém 32 capítulos que estão divididos da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 9, fala da teoria de todos os gêneros de manifestações. Do capítulo 10 ao capítulo 13, fala das formas de comunicações com o mundo dos espíritos. Do capítulo 14 ao capítulo 22, fala do desenvolvimento da mediunidade. Do capítulo 23 ao capítulo 31, fala das dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. E no capítulo 32, traz um vocabulário espírita. No que se refere aos fenômenos mediúnicos, Kardec dividiu em duas partes: as manifestações físicas e as manifestações inteligentes, e discorre sobre a grande variedade de cada uma delas. Refere-se à diversidade dos médios, que corresponde às diferentes facetas em que a mediunidade se apresenta, elucidando quanto aos aspectos técnicos, sempre recomendando o estudo antes da prática. Partindo de sua própria experiência, Kardec ressalta que, entre os perigos da prática mediúnica sem estudo, inclui as obsessões e as mistificações, recomendando precaução quanto aos charlatães e embusteiros. Para facilitar o reconhecimento do tipo de espíritos que se comunicam, disserta com detalhes sobre questões ligadas à natureza destes e o modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Apresenta considerações gerais sobre as evocações e orienta quanto às perguntas que se podem ser feitas aos espíritos. Ainda no Livro dos Médios, Kardec esclarece que todos somos médios, isto é, que a faculdade existe em estado latente em todas as criaturas, definindo que médio é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, e que a faculdade é inerente ao ser humano, não sendo, portanto, um privilégio exclusivo, mas que usualmente só denominamos médium aquele em que a faculdade se mostra de uma forma
mais ostensiva. Ressalta também quanto ao papel dos médiuns nas comunicações, a influência moral destes e dá especial ênfase aos inconvenientes e perigos de se praticar a mediunidade sem o conhecimento necessário. Allan Kardec finaliza a obra mencionando de que de nada adianta acreditar na existência dos espíritos se essa crença não propicia a transformação moral do indivíduo, se é apenas mera curiosidade. Se a faculdade for utilizada somente para atender aos interesses materiais ou, o que é pior, para prejudicar quem quer que seja, a humanidade permanecerá no mesmo patamar evolutivo, em nada progredindo. Podemos concluir que o Livro dos Médiuns vem nos libertar das crendices e superstições, dos mistérios ou milagres, e explicar o intercâmbio entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, tornando um só, guiado pelo amor divino. Agradecemos a Gilvânia Lima, trabalhadora do GEGAD, pela participação no Espiritismo Presente desse domingo. Agora, iremos para os avisos da semana. Diante do decreto estadual no combate ao coronavírus, as nossas palestras públicas estão ocorrendo apenas de forma remota nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @GEGADespírita. Na próxima quarta-feira, dia 14 de abril, estaremos recebendo Daniela Padilha. Ela continua o estudo do Evangelho de Mateus por Emmanuel. E na sexta-feira, dia 16, teremos Gilca Miranda. Sua palestra será sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, abordando a obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Todas essas palestras, assim como já mencionei, são realizadas simultaneamente em todas as nossas plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Acesse @GEGADespírita. O nosso grupo realiza a ação GEGAD Solidário. Todo último domingo de cada mês, vamos ao encontro do pessoal em situação de rua, levando um lanche, um sanduíche, uma água, um suco, material de higiene. Se você se interessa em contribuir com o nosso trabalho, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Agradecemos ao Mestre Jesus por essa oportunidade. A toda espiritualidade amiga, na liderança do irmão Gabriel. Estaremos de volta no próximo domingo com mais uma edição do Espiritismo Presente, uma produção do GEGAD Espírita.